Olá, este é o MP com você, um programa feito pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em parceria com a Assembleia Legislativa. Hoje estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Assembleia a promotora de justiça, doutora Cristiane Esteves Soares. Ela que é coordenadora do Núcleo de Enfrentamento às Violências de Gênero em Defesa dos Direitos das Mulheres, o NEVID, do Ministério Público Estadual. Doutora, seja muito bem-vinda. Obrigada. E vamos falar aqui exatamente do combate às violências enfrentadas aí pelas mulheres, né? Doutora, qual o papel do Ministério Público do Estado do Espírito Santo nesse trabalho aí de defesa dos direitos das mulheres? Bom, o papel do Ministério Público é fundamental, não somente como órgão acusador daquele que pratica a violência, mas também como articulador das políticas públicas de enfrentamento às violências de gênero contra as mulheres, buscando efetivar os 3 eixos da lei, que seria, primeiro, a prevenção à violência. Então, é importante que a gente tenha ações educativas no enfrentamento a essa violência, com a atuação das membras e membros, com atribuição na educação, a fim de que os currículos escolares constem essa temática. O segundo, que seria a proteção às mulheres. E nesse eixo a gente precisa da atuação dos colegas focados na atribuição da assistência social, a fim de que haja uma rede de atendimento a esta mulher eficiente, qualificada, uma rede unida em prol dessas mulheres. Além disso, a atuação dos colegas com atribuição na área da saúde, porque muitas vezes essa mulher tem questões voltadas à sua saúde física e emocional. E por fim, mas não menos importante, a efetivação do 3º eixo da lei, que é a repressão aos autores da violência. E aí é fundamental a participação das membras e membros com atribuição criminal, a fim de se buscar a punição desse autor da violência e também os encaminhamentos desse autor para os grupos reflexivos com homens autores de violência. Doutora, a senhora é coordenadora do Núcleo de Enfrentamento às Violências de Gênero em Defesa dos Direitos das Mulheres, o NEVID. O que é o NEVID exatamente? Qual o papel do NEVID dentro do trabalho executado pelo Ministério Público Estadual? O NEVID ele foi criado inicialmente em 2009, circunscrito à promotoria da mulher, com o objetivo de fomentar as políticas públicas de enfrentamento à violência. E em 2012, o NEVID teve uma nova roupagem com atuação em todo o estado do Espírito Santo e a criação dos 5 subnúcleos. E aí a gente tem o subnúcleo de Guarapari, o subnúcleo de Cachoeiro de Itapemirim, de Linhares, Colatina e São Mateus. Todos com o foco de fomento a essas políticas públicas de enfrentamento, o assessoramento jurídico, técnico das membras e membros, não somente da área de criminal, mas também da assistência social, da saúde e da educação, além de outras atribuições estabelecidas na nossa portaria de criação e de atribuições. Como é que a senhora vê o resultado prático dessa descentralização? Melhorou o combate à violência contra a mulher? Com certeza, porque a gente tendo essa atuação dos subnúcleos, né, de coordenadores que estão ali mais próximos a determinadas regiões, eles conseguem articular de uma maneira mais eficiente essas redes de atendimentos municipais. E quais são as principais ações que o NEVID faz em relação exatamente a esse combate? Bom, o NEVID ele trabalha com diversos projetos, né? E aqui eu posso citar alguns, como o projeto Fortalecendo Redes, Políticas Públicas para as Mulheres no Território. Esse projeto tem como objetivo sistematizar informações que a gente tem da rede, conhecer a rede do município, articular encaminhamentos necessários, buscar, né, informações em relação às dificuldades daquela rede, pactuar mudanças das políticas públicas naquele determinado local. Além disso, a gente realiza visitas técnicas aos órgãos de atendimento. Então, a Polícia Civil, ou ao CREAS, ou Centro de Referência de Atendimento à Mulher. Fazemos essas visitas técnicas,
realizamos uma reunião com os gestores da rede, além de oficinas que fazemos com capacitações, né, com a rede municipal de atendimento a essas mulheres. Desculpa, doutora, essas visitas técnicas, elas têm o intuito também de fiscalizar a atuação desses órgãos, dessas instituições? O NEVID, ele faz esse monitoramento, né, com o acompanhamento do promotor ou promotora de justiça local, que é o órgão de execução. Este sim faz a fiscalização desses equipamentos. Então a gente faz um relatório geral de toda essa atividade, encaminha para membro titular daquela comarca, informando o que foi feito, o que foi realizado nesse Fortalecendo Redes e sugerindo algumas medidas que possam resolver algumas questões voltadas às políticas públicas daquele município. A senhora falou aí das capacitações. Uma das capacitações que a gente ouviu falar e tem visto o NEVID fazer é em relação às guardas civis municipais. Como é esse trabalho, doutora? Então, a gente tem, né, esse outro projeto, que é o projeto das oficinas, né, as capacitações com as guardas municipais. Esse projeto se iniciou nos mesmos moldes do projeto de capacitação da Polícia Civil e da Polícia Militar, que é um acordo de cooperação técnica que a gente firma. Então, no caso da Guarda Municipal, firmamos com os municípios que possuem guarda no estado do Espírito Santo. E nesse acordo de cooperação, a gente realiza essas oficinas com as guardas. Então, com as guardas do interior, nós realizamos 3 oficinas online e com a Grande Vitória estamos realizando as oficinas presenciais, que serão mais de 20 turmas, né, que realizaremos, que são grupos menores, já que as guardas municipais são menores e precisa ter ali esse acompanhamento mais próximo. Nessas oficinas a gente fala sobre os aspectos psicossociais da violência de gênero contra as mulheres, sobre a rede de atendimento às mulheres. Então a gente chama inclusive a gerência, né, dessa rede nos municípios. Então, aqui na Grande Vitória, a gente tem centros de referência de atendimento à mulher, os centros especializados, que eles se apresentam a essas guardas, como é o atendimento dessas mulheres na rede. E, além disso, a gente tem essa fala jurídica que é feita por mim sobre a Lei Maria da Penha e a atuação da Guarda Municipal no que se refere a esses atendimentos às mulheres e à lei, propriamente dito. O objetivo é facilitar esse atendimento? Sim, o objetivo é qualificar os agentes, humanizar esse atendimento, passar para esses agentes informações em relação à rede, já que muitas vezes o primeiro contato que a mulher tem com a rede de atendimento é justamente com esse guarda municipal, com o policial. Então, se já nesse primeiro atendimento ela tem conhecimento de uma rede de atendimento e de proteção a ela, ela vai se sentir mais segura para, inclusive, manter ali todos os encaminhamentos necessários para a investigação do crime. E a ideia é evitar a revitimização. Com certeza, a revitimização, evitar que essa mulher se mantenha no ciclo da violência. A gente sabe que é muito difícil para uma mulher que já está na violência doméstica, que está num lar conflituoso, sair. Ela tem essas dificuldades, não só a dependência econômica, mas a dependência emocional, a questões relacionadas aos filhos menores do casal. Então, é uma situação muito complexa. E se a gente não tiver pessoas capacitadas para receber essa mulher, é extremamente arriscado tirá-la desse ciclo da violência, né? Esse corte brusco dos laços com esse autor da violência é arriscado para ela. E até porque a própria Lei Maria da Penha estabelece, no artigo 8º, inciso 7º, que é necessária uma capacitação permanente da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Guarda Municipal, Corpo de Bombeiro e todo o sistema de justiça. Agora, doutora, diante desse trabalho que o Ministério Público Estadual vem fazendo de capacitação dos policiais, dos guardas municipais, a senhora, qual a avaliação que a senhora faz? Melhorou o atendimento? As mulheres se sentem mais seguras ao denunciar algum tipo de violência?
o nosso objetivo é esse, né? Que melhore o atendimento, que haja uma qualificação e os encaminhamentos adequados. Enquanto rede, a gente percebe que alguns encaminhamentos que não eram feitos, passaram a ser feitos, né? Seja o encaminhamento para o CREAS, o acionamento do Conselho Tutelar, quando há crianças menores em relação àquela situação, aquele atendimento, ou a própria informação aos conselhos municipais. Então, a gente percebe essa movimentação da rede, esse conhecimento maior dos guardas municipais. E o nosso objetivo é, claro, que haja esse atendimento o mais humanizado possível a essas mulheres. Agora, doutora, e a mulher que é vítima de violência, como que ela deve proceder? Ela pode buscar o Ministério Público também? Claro, com certeza. Eu costumo dizer que a gente tem que dividir dois momentos, né, dessa mulher que é vítima de violência e duas situações. Primeiro, aquela mulher que realmente quer buscar o sistema de justiça. Então, no momento do flagrante delito, ela tem que acionar o 190, né? É um momento muito sério, de risco até para a própria vida dela. Então, ela aciona o 190. Se esses fatos já aconteceram, aí ela pode acionar, seja uma delegacia especializada ou uma delegacia regional no seu município, ou através dos números 180, né, em que pode fazer essa denúncia, até mesmo no Ministério Público, porque nós temos uma ouvidoria especializada para atender essa mulher, no nosso canal 127, ou no nosso e-mail, que é ouvidoriadasmulheres@mps.mp.br. A gente está colocando esses endereços aqui embaixo. Ótimo, muito bom. E além disso, a gente fala de outra situação, que é aquela mulher que não quer a responsabilização criminal do autor da violência, mas ela pode buscar essa rede de proteção. E aí, o encaminhamento dela é tomar ciência que nos municípios todos têm CREAS, né? Praticamente todos no estado do Espírito Santo têm esse centro de referência especializado de atendimento a pessoas em situação de violência. E ali tem uma equipe multidisciplinar para receber essa mulher, entender a situação que ela vive e auxiliá-la para sair desse ciclo da violência. Para a gente entender, doutora, a mulher que precisa de uma medida protetiva, necessariamente ela tem que fazer um boletim de ocorrência? Nesse caso, sim, porque ela vai judicializar criminalmente a situação. Mas uma mulher que não queira resolver essa questão criminal, mas quer uma proteção, uma ajuda, porque muitas vezes essa mulher ela tem uma dependência econômica. Então, o encaminhamento dela para o CREAS, e é fundamental que a gente tenha políticas públicas eficientes e orçamento focado para essa temática, porque quando ela vai no CREAS, ela vai informar isso e pode colocar, e ali os servidores do CREAS vão colocá-la nos programas, nos benefícios assistenciais do município, seja um aluguel social em razão da violência que ela sofre, ou um auxílio temporário. A gente tem realizado um projeto que chama Subnúcleos em Ação, Rede Municipal de Atendimento à Mulher, em que realizamos essas reuniões com as redes dos municípios, através dos nossos coordenadores. E nessas reuniões de rede, a gente sempre tem estimulado que os municípios criem programas assistenciais para essas mulheres em situação de violência. Porque a gente tem a questão criminal, mas a gente tem a questão socioassistencial dessa mulher. Então, se houver um benefício, mesmo que provisório, para que ela possa sair daquele lar violento e tenha a sua independência financeira, é fundamental. Perfeito, doutora. Eu vou pedir um tempinho só para a senhora. Nós vamos para um intervalo agora e voltamos falando desse assunto que é muito interessante e que é muito necessário se discutir e se falar sobre isso. Vamos para o intervalo, voltamos já já. Estamos de volta com o MP com você, um programa do Ministério Público do Estado do Espírito Santo em parceria com a Assembleia Legislativa. Hoje estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Assembleia a promotora de justiça Cristiane Esteves Soares, ela que é coordenadora do Núcleo de Enfrentamento às Violências de Gênero em Defesa dos Direitos das Mulheres, o NEVID, do Ministério Público Estadual. E estamos falando exatamente do combate às violências que são cometidas aí contra as mulheres.
Um dos pontos que a gente estava discutindo, doutora, é a questão dos projetos que são desenvolvidos pelo NEVID. A senhora falou aí do Fortalecendo Redes, né, que é exatamente para dar esse apoio à mulher que sofre algum tipo de violência, e também falou da capacitação das guardas civis, né, dos PMs anteriormente, da Polícia Civil. Quais outros projetos o NEVID tem? Nós temos o projeto Levantamento das Redes, onde a gente faz um monitoramento das redes de atendimento nos municípios. Então, a gente busca informações não só do Ministério Público, mas informação das delegacias de polícia, dos centros, dos CREAS, né, a Secretaria Municipal de Assistência, e da Polícia Militar. Todos com o objetivo de termos um painel sistematizado dessas informações para que o promotor, a promotora local, possa realizar o seu trabalho, fazer um diagnóstico dessa rede. Além do levantamento da rede, a gente tem um outro projeto que é o Mapa de Mortes Violentas de Mulheres de A a Z. O objetivo desse projeto é a gente coletar informações, os dados de mortes de mulheres no estado do Espírito Santo. Então, a gente recebe essas informações da CESP, a gente analisa esses dados e coloca no nosso mapa de mortes. Atualmente, a gente está numa segunda fase do mapa, onde a gente começou a analisar de forma mais qualitativa os feminicídios. Então, a gente busca informação desde o momento de investigação, o oferecimento da denúncia, o transcorrer do processo até uma sentença e o júri. Além de informações pretéritas em relação àquela vítima, se havia medida protetiva em relação a ela ou outros processos criminais em que foi vítima de violência. O Mapa de Mortes é um projeto fundamental também para a busca de políticas públicas de enfrentamento à violência. Também temos os nossos assessoramentos que fazemos às promotoras e promotores, né, para os membros e membras do Ministério Público. O assessoramento jurídico se dá também através de modelos de atuação. Então, fizemos modelos de atuação para os colegas com atribuição na assistência social, na saúde, na educação e no criminal, todos com esse foco da política pública de enfrentamento a essa violência. Eu posso colocar como exemplo o colega da assistência social, buscando informações do município da política pública de enfrentamento à violência, além dos conselhos municipais, fomentando que haja os conselhos municipais de direitos das mulheres, e o orçamento próprio para essa temática. Aos colegas da saúde, temas focados, né, na saúde da mulher, essa saúde física, essa saúde emocional, as notificações compulsórias da violência, que deve ser feita pelas unidades de saúde, pela assistência social e pela educação. Também fizemos material de apoio para os colegas com atribuição na educação, a fim de fiscalizar se o município consta nos seus currículos escolares essa temática de gênero, se vem cumprindo o que estabelece uma lei recente do ano passado, de que todo mês de março tenha nas escolas essa temática, que venha essa temática de enfrentamento à violência doméstica e familiar nas escolas. E também com os colegas criminais, através do assessoramento jurídico com peças, com modelos e acompanhamento desses colegas para fomentar que o município tenha os grupos reflexivos com os autores de violência, além de outras demandas que acabam surgindo, né, de acordo com a atuação de cada colega. Em razão desses procedimentos, desses modelos, foram quase 200 procedimentos instaurados em todo o estado do Espírito Santo. Foi uma atuação bem importante que tem movimentado muito a rede de atendimento a essa mulher, com essa fiscalização do Ministério Público, e começamos também a receber os pedidos de apoio técnico, e somente no ano passado nós tivemos aí mais de 30 apoios técnicos às membras e membros. Doutora, agora esse levantamento, esses dados, esse mapa, ele está disponível também para a população? Sim, todos disponíveis no site do Ministério Público, na aba do NEVID. Doutora, agora uma outra questão, a gente está aí saindo, né, entre aspas, de um período pandêmico.
Como é que foi a questão da violência contra a mulher nesse período? Qual a avaliação que a senhora faz como coordenadora do NEVID? No período da pandemia, o lar era o local de proteção, né, para todos nós. Infelizmente, né, lamentavelmente, não para as mulheres que sofrem violência doméstica. Nós tivemos um aumento dos nossos índices, mas ao mesmo tempo a gente sabe que tivemos também muita subnotificação, porque as mulheres estavam dentro de casa, não poderiam sair de casa, estavam ali com seus companheiros diuturnamente, e havia essa dificuldade realmente de relatar a ocorrência. Por isso, começamos a trabalhar, né, o Ministério Público como um todo, com os nossos planos geral de atuação focado no enfrentamento à violência durante essa pandemia. Realizamos, então, junto com as membras e membros, acompanhamentos, né, realizamos acompanhamentos na rede municipal, com ofícios, tentando entender como estava a rede, se estava acontecendo o atendimento a essas mulheres ou não, preservando que houvesse esse acompanhamento. Trabalhamos em conjunto com a Subsecretaria de Política para as Mulheres do Estado do Espírito Santo, junto com a Gerência da Mulher da CESP, a fim de saber se estávamos ali trabalhando de maneira com que essas mulheres pudessem ter o acesso às polícias ou às redes municipais de atendimento para serem socorridas, mesmo que durante a pandemia. Aumentou o número de feminicídios? Aliás, doutora, como é que a gente pode dizer o que é feminicídio? O feminicídio é a morte de mulher por ser mulher, em razão do gênero, ou pela questão de violência doméstica e familiar contra a mulher. É uma qualificadora que a gente tem do homicídio. Embora a gente tenha tido um aparente aumento, né, dos feminicídios, a gente precisa analisar com muito critério esses dados, porque a gente teve um número de mortes de mulheres, tanto em 2020 quanto em 2021, muito aproximado. Mas não tivemos investigação de todos esses crimes. Por isso a gente tem trabalhado para a criação de um comitê interinstitucional de apuração de feminicídios, para que haja uma perspectiva de gênero na apuração desses crimes, né? E aí a gente consiga realmente solucionar todos os homicídios de mulheres. Agora, doutora, nós temos aqui no Brasil a Lei Maria da Penha, que é referência mundial, né, no que tange aí a proteção à mulher. O que faz essa lei ter tanta relevância assim? A Lei Maria da Penha é considerada pela ONU uma das 3 melhores leis do mundo no combate, no enfrentamento à violência de gênero, mas apesar de ser uma lei estar entre as 3 melhores, né, ela ainda enfrenta enormes, frequentes desafios quanto à sua aplicação, quanto à sua execução e até o entendimento jurisprudencial. Então, é importante que o Ministério Público atue para que haja realmente a efetivação da lei. Não somente na temática, na área criminal, mas na área socioassistencial. Então, temos uma lei muito boa. O que a gente precisa é cada vez mais efetivar essa lei. Agora vamos fazer um passo a passo aí, doutora. A mulher que se sente violentada de alguma forma, sofreu algum tipo de violência, como ela deve proceder? Primeiro, se a violência acaba de acontecer, é acionar realmente o 190. Buscar esse socorro imediato ou uma unidade básica de saúde para esse socorro realmente imediato da mulher. Os fatos já aconteceram, se já aconteceram, né, buscar o 180, que é um canal de denúncia importante também, que pode ser inclusive com uma denúncia anônima, o próprio Ministério Público, através do nosso canal 127, e as delegacias de polícia, né? A gente informa esses outros canais que muitas mulheres preferem não ir na delegacia de polícia. Mas é possível também, inclusive nas delegacias de polícia, a gente tem a denúncia online que é possível ser feita também. E doutora, por que discutir violência contra a mulher é tão importante? É importante a gente visibilizar, mostrar que a violência existe e buscar
meios, ações efetivas para a redução dos nossos índices. Muitas vezes a mulher tem a noção, ou a sociedade como um todo, que a violência doméstica é o olho roxo. É triste, é lamentável, mas a gente tem outras violências muito invisíveis, como a violência psicológica, onde há um abalo emocional nessa mulher que muitas vezes aquele olho roxo, ele sara, né? Com 1 semana, 2 semanas, mas o dano emocional muitas vezes perdura por anos. Para sempre, né? Ou para sempre, sim, se ela não for bem tratada emocionalmente, através de uma equipe multidisciplinar, pode acontecer isso sim. Então a gente tem essas outras violências, a violência psicológica, a violência moral, a violência sexual. Muitas mulheres sequer têm a noção, o conhecimento de que ela não tem obrigação de uma relação sexual no casamento. Então muitas acabam sendo estupradas pelos seus maridos e não têm noção de que isso foi um crime. A gente tem a violência patrimonial, mulheres que às vezes têm até, inclusive, a independência econômica, mas o seu companheiro, o seu marido, força que essa mulher entregue todo o seu dinheiro a essa pessoa, né? Ou que no momento de briga, de discussão, esse autor da violência quebra os objetos dela. É extremamente comum, no momento de que a gente recebe fatos relacionados à violência doméstica, de quebrar o celular, né? Porque ele entende que ela é posse, né, dele e que ela não pode utilizar, ter conversas com outras pessoas, ter amigos ou conversar com os familiares. Então, é uma violência também que deve ser informada. A gente, inclusive, fala muito nas nossas oficinas com as guardas municipais, com a Polícia Civil, Polícia Militar, relatando, né, e alertando que às vezes eles vão para uma ocorrência de violência física, mas quando chega lá, ao entrevistar, conversar, essa mulher percebe-se outros tipos de violência. Doutora, infelizmente nosso tempo já está acabando aqui. Eu pediria para que a senhora deixasse uma mensagem aí para quem está nos assistindo. Claro. Eu posso dizer que, principalmente para as mulheres que nos assistem, né? Mulheres, não se sintam sozinhas, vocês não estão sós. Existe uma rede de proteção, de atendimento a vocês, que estão pessoas preparadas, capacitadas, sensibilizadas com essa temática para auxiliá-las a saírem desse ciclo da violência. Muito obrigado, doutora. E o MP com você fica por aqui. Você pode participar do programa enviando mensagens para os nossos endereços que vão aparecer aqui embaixo. Muito obrigado e até o próximo.